Vamos aproveitar o divórcio da Virgínia e do Zé Felipe para aprender um pouco sobre direito de família? Meu nome é Ana Paula Gimenez, sou advogada familiarista, psicanalista, autora dos livros Divorciei Agora e Eu Achava que Era Amor. Se você ainda não me conhece, segue aqui no meu canal, veja todo o meu conteúdo, curte, compartilhe se você gostar. Bom, Virgínia e Zé Felipe. Eles se conheceram e a Virgínia não tinha um patrimônio consolidado. O Zé Felipe já era filho do cantor Leonardo. Logo que eles se conheceram, o que aconteceu? Eles decidiram viver em união estável. Por quê? Porque a Virgínia estava grávida do Zé Felipe. Quem vive em união estável e não formaliza essa união estável, ou seja, não faz uma escritura, está automaticamente no regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, desde o dia que a Virgínia foi morar na casa do Zé Felipe, como eles não fizeram uma escritura de união estável naquele momento, eles já estariam no regime da comunhão parcial de bens. Porém, eles se casaram, parece. E nesse casamento, o regime também foi da comunhão parcial de bens. Quem está no regime da comunhão parcial de bens tem direito ao quê? Bom, tem direito a todos os bens adquiridos onerosamente, ou seja, através do trabalho, após o casamento, excluindo doação e herança, ou seja, todas as doações que o Leonardo fez ou eventuais heranças que eles receberam, um não teria direito a nenhuma doação ou herança que um recebeu ou outro recebeu durante o casamento. E os bens que eram anteriores ao casamento, nenhum tem direito. Então, se o Zé Felipe já tinha algum bem, porque ele tinha mais grana antes do casamento, a Virgínia não teria direito. Bom, durante essa união, eles construíram um patrimônio gigantesco de milhões, holdings, empresas. E como funciona agora a partilha de bens que eles estão discutindo judicialmente? Porque o que eles fizeram? Eles fizeram de maneira amigável, consensual, o divórcio, ou seja, ambos concordaram. A Virgínia tirou o nome dele, o sobrenome dele. Eles determinaram também nesse acordo a guarda, que seria uma guarda compartilhada. E o que é isso? A guarda compartilhada não é alternância de residência. A residência fixa ficou da Virgínia, mas ambos vão conviver muito com os filhos, né? E um dos erros que eu acho foi eles não terem determinado um regime mínimo de convivência, porque isso pode gerar brigas futuras. Eles deixaram meio que uma convivência livre em que o Zé Felipe tem que avisar com 24 horas antes. Então, eles determinaram esse regime de convivência e também determinaram a pensão alimentícia, 20 mil para cada filho. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas que pensão alimentícia cara? Cara para nós, meros mortais, não para o Zé Felipe e para a Virgínia. Só de babá ali, quantas babás existem, né? Quantas babás tem? E como que a gente faz o cálculo da pensão alimentícia? Primeiro a gente vai colocar todas as despesas individuais dos filhos, então escola, plano de saúde, odontologia, né? Atividades extracurriculares, depois as despesas da casa dividido pelo número de habitantes. Então, se tem 5 pessoas, tem 2 filhos, serão 2/5 das despesas da casa. Por isso que as despesas dos filhos da Virgínia, a pensão é tão alta. Aí você vai somar essas duas despesas, que vai dar o total das despesas dos filhos e cada um contribui de acordo com o seu rendimento, tá? É assim que funciona para calcular a pensão alimentícia. Tem vídeos aqui no meu canal de maneira muito mais detalhada como é que faz para calcular essa pensão alimentícia. Bom, enfim, foi determinada então a guarda, a convivência, a pensão alimentícia, o divórcio, que a Virgínia ficaria com o sobrenome de solteiro. Tudo isso foi num processo de uma maneira amigável. Os dois concordaram, não teve audiência, acabou rapidamente e eles se divorciaram. Só que a partilha ficou pendente. E por que isso aconteceu? Porque provavelmente eles não concordaram, tá? Não concordaram em relação
quem fica com o quê. Eles têm empresa, Talismã, WePink, W Pink, várias outras, né? Eles têm holding familiar, então um vai ter direito à holding do outro, né? E eles têm jatos que estão no nome das holdings, né? Tem imóveis, tem a mansão de Goiânia, a mansão de Mangaratiba, apartamentos, tem umas outras salas comerciais, então eles têm um patrimônio gigantesco. E tudo isso vai ser avaliado e tudo que foi constituído depois do casamento vai ser dividido na metade. Ou vai haver uma compensação econômica, cada um fica com uma coisa, ou vai dividir bem por bem e coisa por coisa. As empresas, como é que funciona? Vai dividir as cotas, não que um necessariamente vai virar sócio da empresa do outro. Então, se o jato está numa holding, então as cotas da holding vão ser divididas. Então, todo esse trâmite ainda da partilha está rolando e é normal, porque o patrimônio é muito grande e eles não conseguiram um acordo. Então, o divórcio da Virgínia e do Zé Felipe, ele traz, né, uma clareza muito grande de direitos de família quando a gente vê a divisão de um patrimônio grande, questões que podem ser resolvidas no consensual e questões que não foram resolvidas no consensual, como é que funciona a guarda dos filhos, né? Como é que funciona o regime de convivência? Porque eu não gosto desse regime de convivência livre. Por quê? Porque pode virar um instrumento para uma briga entre o ex-casal. Ou seja, quando alguém tá com raiva do outro, pode usar os filhos, tá? Fala, então você não vai ver hoje. Não, hoje não dá porque tem um compromisso. Mas eu quero ver agora. E a outra tá lá com um novo namorado. Ou o outro tá com uma nova namorada e a outra quer se vingar. Não tô falando que é o caso do Zé Felipe e da Virgínia, mas é o que a gente vê no cotidiano de direito de família. O que vai acontecer foi um divórcio surpreendente, onde as pessoas acreditavam na perfeição da internet, mas vocês viram que até terapia de casal eles tentaram e que a realidade é muito diferente do que a gente vê na fake perfeição das redes, né? Um casal real que tá se divorciando, que tem 3 filhos envolvidos, que tem que ter sabedoria para não colocar esses filhos no meio do divórcio e saber que o divórcio acabou com o casamento da Virgínia e do Zé Felipe. Mas a família vai continuar um novo formato. Vai ser o núcleo da mãe com os filhos e o núcleo do pai com os filhos, tá? Não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filhos, mas um ex-casal conjugal apenas. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilhe. Se você acha que alguém pode se beneficiar com ele, encaminhe. E já se inscreva aqui no meu canal, dá aqui sugestões de tema para eu comentar.